bem-vinda a essa leitura de escolha intuitiva. Eu sou a Ana, terapeuta holística, e nesse canal eu trago para você mensagens, orientações da espiritualidade para auxiliar na sua jornada. Nesse vídeo eu vou atender uma solicitação de uma inscrita que deixou uma sugestão em algum vídeo, deixou nos comentários o pedido para que eu fizesse uma leitura sobre provas, concursos, estudos. Então, se você está nesse momento pensando em prestar alguma prova, algum concurso, pensando em retomar estudos, por exemplo, a gente vai ver como que está o caminho, para isso, como que estão as energias para você em relação a isso. Vou te apresentar as opções e eu te peço para relaxar, se permitir ser guiada pela sua intuição para escolher a opção que traz a melhor mensagem para você nesse momento. Então, grupo 1, eu vou usar aqui a turmalina negra. Veja se essa pedra te atrai, se chama a sua atenção. Grupo 2, o quartzo xamã. Veja qual das duas você prefere. Escolha a sua opção. Se precisar, pausa o vídeo para fazer a escolha com calma. E eu começo com a turmalina, grupo 1. Acho que dá pra ver, que essa é a pedra. Vamos lá. Eu vou começar com o Lenormand, pra gente entender como que tá a energia, seus caminhos nesse momento em relação a isso. Então mentaliza se você já tem, em mente um concurso específico, uma prova específica que você tá para fazer, uma área de estudos que você tá, ou uma instituição que você, para onde você está aplicando, querendo ir, enfim, qualquer situação, que tenha algo a ver com esses temas, você pode mentalizar nesse momento para ancorar sua energia na leitura, para realmente sentir a mensagem, receber a mensagem. Então, abre seu coração, não precisa forçar nada. Como eu sempre deixo de sugestão, faça uma leitura de confirmação para a sua energia sempre, Não fique somente com aquilo que você ouve num vídeo, seja meu, seja de qualquer outra pessoa aqui no YouTube. São energias coletivas. Então, grupo 1, como que tá a sua energia, como que estão seus caminhos para essa prova, concurso, para esses estudos, esse início, reinício, enfim. Vamos ver o que eu posso te dizer. Como viraram 3 cartas, eu vou aceitar as 3. No fundo ficou a carta da casa, uma energia bastante positiva aqui, com essa ideia de estabilidade, Principalmente se a gente pensar, por exemplo, nessa instituição, ou no próprio concurso, Se a gente pensar numa ideia de algo que te traz estabilidade, que você busca fazer para te trazer estabilidade, e essa energia que está no fundo é bastante positivo, é uma indicação de que, para mim, eu leio dessa forma, É uma indicação de que a energia está apontando por essa direção. As cartas que saíram foram os pássaros, e nesse deck, nesse Lenormand, ele é estendido, então tem 2 cartas dos pássaros. Essa é a carta que traz as corujas. São animais associados à sabedoria. Junto dela, sai aqui para você o tempo. É uma carta extra que tem nesse deck, esse relógio aqui, falando de tempo. E os caminhos. E a primeira coisa que eu posso te dizer é: quanto mais certeza você tem de que você quer aquilo realmente. E por que eu digo isso? Porque nem sempre a gente tem. Às vezes, vou dar um exemplo aqui que eu nem citei, como possibilidade, porque
talvez por uma questão de público, eu não tenha tantas pessoas assim que estão no momento, por exemplo, de prestar vestibular. Mas eu vou usar isso de exemplo e se for o caso de alguém, né? Como não é uma coisa que tem uma idade específica, você pode fazer a qualquer momento da vida, é só ter vontade, né? Eu vou usar de exemplo. Quantas pessoas não, lá atrás, né? Se já estão numa idade mais à frente, quantas pessoas lá atrás não, por acaso, vieram a prestar vestibular para uma área que não queriam, que não gostavam, mas a família colocou pressão, mas dizem que é uma área que dá dinheiro, então é bom você fazer. Quantas pessoas não foram em busca de profissões, né, de graduações, por exemplo, em áreas que não ressoavam com elas, mas acabaram fazendo? Isso é bem comum. Tanto é comum que muitas pessoas, com o passar do tempo, acabam mudando de carreira, né? Reiniciando. Talvez seja o caso de algumas pessoas que estão aqui no momento de estar repensando. Então, se você se enquadra nesse grupo, se você já passou por isso, se você já pensou no que você queria fazer, se você já encontrou aquela área que lá atrás você tinha uma certa insegurança e por isso não bancou a sua escolha, mas hoje você está no momento de pegar esse caminho, de seguir aquilo que você realmente quer fazer, é esse o lugar ideal. E aí isso vale para aquelas pessoas que não têm muita certeza. Vou usar um outro exemplo. Você está pensando em fazer um concurso só pela estabilidade, só pelo dinheiro. Não que isso seja ruim, isso é maravilhoso, né? Todo mundo precisa pagar boletos. Então, não significa que está errado, mas busca aquela opção, aquele lugar nesse caso, né, que de alguma forma faz sentido para você, aquele lugar que faz mais sentido para você, aquela área, ou até um estado, né? Às vezes você pode estar pensando em uma escala mais nacional. Então, busca um lugar que faz realmente sentido, não vai só porque é mais fácil, só porque por alguma questão que não, algo que faça sentido. Esse é o ponto aqui. Expliquei isso tudo, né? Para dizer que quanto mais certeza você tem, mais você tem esse caminho aberto. Por quê? Aqui a terceira carta que sai é a carta dos caminhos. Eu vou tirar mais cartas aqui, né? A gente vai seguir com a leitura. Mas essa carta dos caminhos, ela aponta possibilidades. E eu vou trazer uma outra mensagem aqui. Isso eu estou trazendo de um jeito bem amplo, a princípio. Aqui a gente tem duas portas. Sabe aquela coisa de você dar com a cara na porta fechada para você? Existe mais chances de você encontrar essa barreira quando você não faz aquilo que faz sentido para você. E eu não digo isso por algo óbvio, né, de energia e nada assim. Aqui é uma resposta muito direta. Sabe, se você tá pensando em fazer por fazer, em fazer porque é o melhor custo-benefício, sabe essas coisas? Grandes chances de você perder tempo. Não significa que absolutamente todo mundo vai dar com a cara na parede, não é isso. Mas grandes chances. Quanto mais você se dedicar àquilo que faz mais sentido para você, isso vale para áreas, né, de estudo também, não só para a prova em si. Então, quanto mais você se dedicar àquilo que realmente faz sentido para você, ou que faz um pouco mais de sentido para você, mais chances você tem de um resultado positivo. Indo para outra linha aqui de mensagem que eu tenho esses pássaros que são as corujas, o tempo e os caminhos. Me soa como uma resposta aí também muito direta. É um caminho que não vai ser um caminho totalmente aberto e direto. Você vai precisar de bastante dedicação, você vai precisar de bastante tempo, energia empregada ali, né? Dedicação, estudo. Não é uma porta que está 100% aberta
que é só você se inscrever e passar. Se é uma área de estudo, vai ser um caminho de estudo que vai exigir dedicação. Não entre achando que vai ser um mar de rosas super fácil. Mas, com esses pássaros aqui, que é a carta que fala, né, da troca, do aprendizado, da comunicação, da sabedoria até, tanto a sabedoria, o seu estado interior, né, de se abrir para absorver essa sabedoria, esses aprendizados através desse movimento, né, de dedicação, quanto o que você tem, que você já tem, que você pode dedicar para isso, que soma a esse processo, tanto uma energia quanto outra, é bastante positivo. Então, me soa, essas corujas aqui, me soam como aquela resposta positiva de que vai precisar de tempo, o caminho não é uma linha reta, mas vai trazer um bom resultado. Então, não desista com as dificuldades que vierem, não ache que não é o seu caminho, que aquilo não é para você, só porque tá ficando difícil. Não leia a situação dessa forma. É isso que eu posso te dizer com essas cartas. Então, resumindo, eu vou pegar agora mais cartas aqui com um outro oráculo. Mas resumindo, tem chances. Você tem chances, sim. Mas precisa de, talvez eu vou dizer que mais dedicação do que você está acreditando que precise. Ou vai precisar de mais tempo. E isso significa o quê? Se a gente está falando de um concurso, por exemplo. Você pode não passar na primeira tentativa, ou na primeira prova, ou na primeira instituição para onde você se inscreve, né? Primeiro cargo. Mas tem outro que vai ser mais viável. Seja porque faz mais sentido, seja porque você acumulou mais conhecimento. Você precisou de mais tempo. Fez sentido? Espero que tenha feito. Vamos ver o que mais eu posso te dizer sobre esse caminho. A difícil lição. Reforçando tudo que eu acabei de falar, não significa impossível, mas precisa de dedicação. Vai te demandar muita energia. A curiosidade. Eu acredito que essa carta, ela fala sobre a melhor postura, né? Sobre você se manter buscando, se manter se dedicando a esse movimento. E aí isso a gente pode pensar voltando para o início de tudo que eu falei aqui, né? Se faz sentido para você, se aquilo ressoa com você, nem que seja só porque você coloca todas as suas fichas ali e acredita que aquilo é o que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Esse é o caminho. É isso que faz você não desistir com os obstáculos. Vem a primeira prova, por exemplo, e você não consegue a colocação que você gostaria, mas isso não te faz desistir, isso te faz seguir, persistir, continuar até conseguir. O que eu vejo aqui, apesar dessa carta difícil lição aqui, é que o resultado, mesmo que não seja o próximo, né, a próxima prova, enfim, essa área de estudo é a última coisa que você vai estudar. Pode não ser isso. Pode ser o que pavimenta o caminho que te leva na direção daquilo que realmente, daquele lugar em que você realmente precisa estar, onde você realmente precisa chegar. Então, esse movimento, né, que te leva ao resultado positivo, que é o que me soa que tem aqui, apesar das dificuldades. Espero ter conseguido explicar, né? A terceira carta
que você recebe é a feiticeira. Mais uma energia de sabedoria. As corujas também são muito associadas à ideia, ao arquétipo, né, da feiticeira. Então a gente tem aqui não só o reforço da mensagem, mas um caminho também, me vem de falar isso, né, de você se conectar a essa energia interior, buscar a sua sábia interior para te auxiliar nesses estudos, mesmo que isso soe, né, assim, sem muito sentido. Para algumas pessoas eu sei que vai fazer sentido. Então é você buscar esses auxílios, é você acessar essa força que já existe em você. Não à toa essa carta saiu como primeira e foi uma das coisas que eu falei sobre a sabedoria que você já tem, que você agrega aqui. Isso significa, por exemplo, e eu acredito que seja algo bem forte aqui para algumas pessoas, é você conseguir acessar um estado de tranquilidade que só essa parte sábia em nós consegue. A tranquilidade, o se colocar no seu centro, o não se intimidar frente à concorrência, aos problemas, né? A pilha de coisas que existem para estudar. É você olhar para aquilo e algo em você te dizer, pode ser muito, mas você consegue. Você, com calma e com persistência, você consegue. E é essa força, é essa mentalidade que te ajuda a alcançar o objetivo. Então, por mais que pareça bobo, né, usar essa força interna, esse arquétipo que existe em você, pode te auxiliar bastante. Então, não me custava falar. Isso junta aqui, né, com essa ideia de curiosidade, com você... A curiosidade aqui não é a carta que tem nesse deck da determinação, mas é essa palavra que me vem com essa curiosidade, com a feiticeira. É foco. A coruja tem essa característica, né, de focar, de conseguir enxergar muito longe e não olhar para o lado, né? Ela tem aquela visão focadíssima. E é você trazer isso para si. É isso que vai te ajudar. É um estado interno, é um estado mental aqui, que é a chave que te ajuda. E essa tranquilidade também. Te ajuda a superar os obstáculos, a usar esse tempo a seu favor. Isso também conta aqui. Tudo que eu tô falando, a gente não pode esquecer, né, que é o contexto de uma prova, de uma competição, em que você não está concorrendo com o outro que está fazendo a prova contigo, ou um estudo, né? Você não está concorrendo com ninguém. Você está concorrendo com você mesma, com a sua insegurança, com a sua crença, talvez, de incapacidade. Então aqui é aquele momento em que o relógio está contando o tempo, você está ali fazendo a prova. Ao invés de você se entregar ao medo, à insegurança e ter branco, porque o inconsciente ele faz isso com a gente, né? Ele tira a informação da gente, da consciência. Então aqui é você tão centrada, tão firme, focada nos seus objetivos, que nada mais te para, principalmente você mesma. Então você para de ver o tempo como um concorrente também. Você passa a ver o tempo como um auxiliar ao seu processo. Então não tem outro caminho. A carta dos caminhos sai aqui, né, falando isso também. Que nessa postura não tem outro caminho que não o da conquista disso que você quer. Essa é a melhor mensagem que eu posso te trazer aqui com essas cartas. É a melhor forma que eu tenho de traduzir. Eu vou pegar uma última carta aqui. Não vou usar esse tarô não. Esse oráculo. Vou usar esse aqui. A palavra-chave final.
para você levar aí sobre esse assunto em relação a essa leitura. Virou, vou aceitar. Abundância. Eu sou um ser ilimitado. Eu posso manifestar tudo o que eu desejar na realidade física. É aquilo que você deseja, aquilo que você visualiza. A sua capacidade mental e de visualização é o que te auxilia a materializar, a manifestar na realidade física tudo que você conseguir visualizar, vislumbrar. Se você consegue desejar, você consegue realizar. Essa frase acho que ela é assim, né? É bem comum. E no final das contas a gente está aqui com a energia da abundância. Não teria palavra melhor para encerrar a sua leitura, para reforçar inclusive tudo que eu falei sobre o resultado desse movimento aqui. Então eu desejo sorte, que não é sorte, né? É dedicação, mas eu desejo sorte se você está nesse momento focando nesse contexto de prova de concurso, se você está buscando aí uma nova área, novos estudos. Desejo todo sucesso para você. Se você precisar da leitura de confirmação, o meu contato está aqui embaixo do vídeo. E eu vejo você no próximo. Grupo 2, você que escolheu o quartzo xamã. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver então como está a sua energia nesse momento. Encaixe a mensagem, né, no contexto que fizer sentido para você. Se você está buscando uma nova especialização, né, pensando, por exemplo, se inicia ou não esse estudo, se você está pensando em se inscrever para alguma prova, algum concurso, ou já no momento de realizar essa prova, perto, né, desse momento, independente aí do seu contexto, você vai conseguir encaixar. E eu vou trazendo também, né, ao longo da leitura, as possibilidades. Então vamos ver a sua energia nesse momento em relação a esse contexto. Eu ia falar certame, mas nem todo mundo é um contexto de prova, né? Vamos lá. Como que tá a sua energia? Você do grupo 2. Saiu aqui a lua. A primeira carta. O sol no fundo. Com a lua aqui em primeira carta. A torre. E a ponte. Esse deck tem cartas extras. E a principal mensagem, né, assim, eu diria que um resumo dessas cartas que eu tenho aqui na minha frente é realização. Primeiro de tudo, eu tenho uma resposta, me soam como positivas essas cartas, como um resultado positivo. Só não significa que é um resultado tão fácil, no sentido de, não quer dizer que você não precisa de muito esforço e você vai conseguir. Não, aqui precisa de dedicação. Esforço é dedicação, né? Você precisa se empenhar, você precisa colocar a tua energia ali, estudar, buscar, se dedicar àquilo. Para mim, essa ponte representa isso. Tem um caminho que precisa ser percorrido. Não é só querer e realizar. Isso parece óbvio, né? Quando a gente fala de prova, de concurso e tudo mais. Mas eu tô aqui falando, relembrando. Eu tô trazendo esse lembrete para que você não desista pelo caminho. Porque o resultado, se você não desistir, o resultado tende a ser bastante positivo. Essa torre aqui
ela me fala duas coisas. A primeira é, eu penso nela como um lugar positivo, benéfico para você. É o resultado, é o lugar confortável onde você chega quando você alcança esse resultado. Ela me vem como isso, porque a gente tem esse sol aqui junto. E a lua também, porque a lua tá aqui junto, né, dessas outras cartas, nesse contexto dessa leitura. Essa lua, a ideia que ela me traz é realização emocional, é satisfação emocional. Então, para mim, é bastante positivo, sim. Mas, enquanto processo, essa torre com essa lua, elas juntas, e junto da ponte, né, claro, também, como eu falei, que é o movimento, é a jornada, né, essa torre, ela também, muitas vezes, no Lenormand, a torre fala sobre um certo distanciamento, isolamento. Aqui, junto com a lua, que fala desse emocional, a gente está falando de dois contextos. O primeiro, a necessidade. Aí, um contexto positivo. A necessidade de você dedicar tempo. Lembra muito a carta do eremita no tarô. Que você se isola para buscar a sabedoria interna, né, na carta do eremita. Aqui é isso, é tirar tempo, liberar espaço no seu dia, no seu mês ou na sua vida, para você se dedicar a isso que você quer. Vai compensar. Emocionalmente vai te trazer satisfação, então depois é como se você precisasse aqui, alguém, né, talvez precise lembrar disso, que você precisa priorizar. Muitas vezes você vai precisar fazer sacrifícios, abrir mão de algo para ter algo. Então aqui, essa ideia de isolamento da torre, às vezes você vai precisar abrir mão de um convívio social, que talvez você esteja acostumada, em prol do seu sonho, em prol do seu objetivo. Então aqui isso é positivo. Isso é bastante positivo. Vai compensar. Essa é a mensagem. O segundo contexto, emocionalmente falando, que esse trio de cartas traz, né? No sentido do isolamento, dessa torre, do isolamento emocional, né? É que é algo que naturalmente aí você pode enxergar como negativo. Naturalmente você vai se afastar. Talvez, naturalmente, as pessoas vão se afastar de você. Inclusive com o resultado. Aqui a gente está falando de uma mudança de vida. E isso muda não só a sua vida, a parte prática, o contexto concreto, mas isso muda a sua mentalidade também. E isso te coloca num novo estado interno, e isso reverbera nas suas relações. E talvez eu esteja só falando isso para te lembrar que vai compensar. Se por acaso, né, você vier a perder pessoas pelo caminho durante esse processo, não entenda como algo que é ruim para você. É como precisa ser. É o melhor para você. Alguém precisa ouvir isso. E aqui, nesse mesmo contexto, a gente pode estar falando nesse sentido de crença. Para você, talvez, ter um pouco mais de cuidado com as crenças inconscientes. O que eu quero dizer com isso? De forma inconsciente, você acredita que você vai perder pessoas. E aí, você se sabota. Você deixa de fazer o que precisa ser feito porque você não quer perder. Então você vai precisar olhar aqui. Eu tô tentando não levar a leitura tão para esse lugar mais profundo,
tô tentando fazer isso com as leituras, não sei se eu tô conseguindo, né? Mas enfim, a gente tá falando aqui, por exemplo, dessa sabotagem nesse sentido de, às vezes você conscientemente quer muito, eu quero fazer essa prova, eu quero passar, eu quero mudar minha vida. E aí você vai, na hora da prova você não consegue. Você estudou, você se dedicou, você sabia a matéria. Mas chega na hora, dá branco. De alguma forma você está se sabotando, porque você, de forma inconsciente, não quer exatamente todo aquele resultado, toda essa mudança que esse resultado dessa prova traz para a sua vida. Então, antes da prova, é válido você se preparar emocionalmente, mentalmente, olhar para essas questões inconscientes, para que isso não te prejudique, não te sabote. Vou deixar assim. Vamos ver o que mais eu posso te dizer. Grupo 2. Sobre essa prova, esse estudo. A lua de novo. Vou pegar mais uma. Saíram duas. Eu vou aceitar. A lua. Novamente. Aqui, a lua tá falando de confusão mental. Eu levo essa lua dessa carta muito pra ideia da lua do tarô. Confusão, o inconsciente agindo, só reforçando tudo que eu acabei de falar, para dizer que faz sentido, né? Eu precisava trazer essa parte da leitura, apesar de acreditar que quase ninguém gosta de ouvir essa parte da leitura. Junto da lua sai a feiticeira, né, na sequência. Seguido de dores de amor. Vou falar de todas as cartas, depois eu falo delas. Vou mostrar, né? E o bem-estar material. Grupo 2. A lua com a feiticeira, elas trazem poder. Você aqui numa energia, podendo entrar nessa energia, né? Pelo menos, assista a leitura do grupo 1. Vai complementar lindamente aqui a sua leitura. Mas aqui a gente está falando dessa sabedoria. A feiticeira aqui acaba não conseguindo não traçar esse paralelo entre essas cartas e o tarô, apesar de não estar usando o tarô nessa leitura. A gente tem aqui a ideia da sacerdotisa, aquela que sabe, aquela que tem a sabedoria, aquela que já tem o conhecimento necessário. Junto da lua, a gente está falando desse poder. É um poder que você tem nas suas mãos. E talvez eu esteja precisando enfatizar isso, porque você precisa acreditar. A gente aqui tá falando, já que eu falei tanto de emocional, né? Precisa beber uma água. Já que eu falei tanto de emocional, você precisando acreditar que você tem a capacidade. É você superando as suas limitações no sentido de crença aqui. Isso está muito forte. Mesmo que eu não queira falar sobre, isso está muito forte na sua leitura. E está muito forte porque isso vai influenciar diretamente no seu resultado. Então, é o momento. Não deixa chegar perto dessa prova, desse momento, ou da sua inscrição, ou do momento final. Não deixa chegar perto. Se prepara antes. Eu tenho um professor que fala que quem se prepara, quem prepara parou antes, né? Você prepara. Mas é se preparar no sentido de se paramentar de ferramentas mentais também. Como que você vai lidar com as situações, com o desafio, com a pressão. Como que você se enxerga no meio disso tudo. Como você vê a sua capacidade, né? Como que você se coloca, a sua postura frente a isso que você está querendo realizar. Vou dar um exemplo. Já falei bastante aqui sobre a questão
de prova, né? Mas se a gente pensa em estudo, uma especialização, se você está pensando em iniciar um novo estudo ou seguir, né, na mesma área que você já atua, mas trazer um novo curso, como que você se coloca? Qual a sua postura frente a esse novo conhecimento? Como alguém que está ali para agregar, que já tem conhecimento e está ampliando, ou naquela postura amedrontada de eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz e eu sou um zero à esquerda? Percebe a diferença? É isso que vai fazer toda a diferença no seu resultado. Então a leitura está falando sobre você se colocar ali de fato confiante para você ter o melhor resultado de fato. Por quê? Aqui, essa carta das dores de amor, eu já falei bastante dela. Isso tudo que eu acabei de falar, a gente não está falando de amor aqui romântico, é afeto, é aquilo que te afeta, é o seu emocional, as dores, as suas feridas influenciando diretamente nesse resultado. E o segundo ponto que essa carta toca, eu já falei antes sobre esse afastamento natural que pode vir a acontecer e vai, para alguns, talvez soe como perda. Você está perdendo pessoas quando você muda a sua vida, só que na verdade você está ganhando uma nova vida. Então você não está perdendo nada. É um movimento natural. Não deixe que isso te sabote, te faça não ir atrás desse resultado. Então é para ter cuidado, né, nesse sentido de estar atenta a esse movimento inconsciente. E aí você vai precisar talvez de ajuda para olhar para isso. Não sei, né, se você já tem esse acompanhamento, por exemplo. E tudo isso sendo coroado aqui com a carta do bem-estar material. Então, essa carta para mim, eu aceitei as 4, né? Eu ia ficar só com 3, mas eu aceitei as 4 porque ela para mim reforça a mensagem desde o início que eu falei. O resultado, ele é positivo. Aqui, a gente, apesar da jornada, apesar desse processo que precisa acontecer, que é o que é, né? Seja o estudo, seja a prova, o estudo que eu falo, né? De pessoas que estão no momento de buscar novos estudos, né? E o estudo para a prova, né? Para fazer a prova. Tudo isso aponta nessa direção de um resultado que é benéfico, que é positivo, que te traz benefícios, traz bem-estar material. Isso amplia a sua capacidade, por exemplo, financeira. Isso amplia, se for o estudo, né, a sua condição de se posicionar no mercado como uma pessoa mais capacitada, um especialista, e aí você ganha, você sobe degraus, né, na sua vida profissional. E se não for um estudo profissional, também é válido, né? Vale da mesma maneira. Isso amplia o seu olhar, muda a sua visão de mundo, então te coloca numa nova realidade. Essa frase resume todas as áreas que eu trouxe aqui. Então, o resultado é positivo. Não tenha dúvida disso. O que precisa aqui é de dedicação, de foco e equilíbrio emocional. A palavra-chave, a chave para o seu resultado positivo é o equilíbrio emocional. Eu vou pegar uma última carta aqui com a palavra-chave nesse oráculo e uma frase, né, para complementar a sua leitura. Se você precisar de apoio terapêutico, acompanhamento, o meu contato vai ficar aqui embaixo, ou uma leitura, né, de confirmação dessa energia, o meu contato está aqui embaixo. Posso te auxiliar nisso, para você se capacitar da melhor maneira para fazer esse movimento de vida aqui, essa mudança de vida. Como eu disse antes, a palavra que sai aqui para você é a culpa. Que é para você não se sentir culpada
por você querer melhorar de vida, para que você lembre de focar na sua vida. Quando você sente culpa, às vezes, aqui, o contexto que me vem, né, a ideia que me vem, por exemplo, é você, às vezes, se sentindo culpada por não estar dedicando a sua atenção, seu tempo a uma pessoa específica, e essa pessoa frustrada ou te cobrando, e aí você ali naquela situação de não tô, sabe, tô desconfortável aqui, de estar... Será que eu sou egoísta de estar focando em mim, ao invés de estar me dedicando minha energia a essa pessoa? Não tá. Foque na melhoria, na mudança de vida que você quer pra você. Quem é pra estar na sua vida vai te acompanhar, vai entender. É claro que uma boa conversa ajuda, né? Você deixar claro tudo isso, o que você quer, o que você pensa, como você quer essa pessoa na sua vida. Conversar sobre isso é válido. Mas as pessoas que são para estarem na sua vida, elas vão entender. Elas vão entender o quanto isso é bom para você e vão querer o seu bem, vão querer o melhor para você. Então não se culpe. Me vem de falar isso, porque talvez isso seja um ponto muito delicado aqui no seu momento, você que escolheu a opção 2. A frase que essa carta traz é: eu solto qualquer crença que não mais... Tô tentando traduzir a palavra aqui. Eu solto qualquer crença que não mais se conecta ou não mais contribui com o crescimento da minha alma. Eu entrego, eu solto, eu deixo ir qualquer crença que não contribua com o crescimento da minha alma. É a frase que tá aqui, eu só traduzi da melhor maneira, né? E foi exatamente o que eu falei aqui, quando eu tava falando sobre as questões emocionais. Não sei se tá focando. Sobre as questões emocionais. Se você quiser, pode pausar, inclusive para ler, para traduzir. Reforçando tudo isso, é um ponto de atenção que você precisa ter para você não se sabotar e para você alcançar o resultado que você deseja, que você merece também, porque aqui eu acredito que isso seja merecido, não só desejado, não é um mero desejo do ego. É quando você, aqui, pelo menos para muitas pessoas, a sensação que me vem não é um mero desejo do ego, de eu quero por status. É porque, se você deseja, é porque a sua alma te colocou nesse lugar de desejar aquilo, porque isso contribui com o seu caminho, com a sua jornada. É para você estar nesse lugar de alguma forma, por algum motivo. Então, a sua alma, seu eu superior, não sei, vai auxiliar, vai facilitar o seu movimento. Não é isso que vai te sabotar, mas o seu emocional, como você se sente em relação a tudo isso, e principalmente essas pessoas ao seu redor, isso pode te prejudicar. Então, olhe para essas questões o quanto antes, para que você tenha um caminho fluido, né? Sem essas pedras, sem esses obstáculos, para que você chegue lá, de fato. Desejo todo sucesso do mundo para você, que você alcance isso, de fato. E eu vejo você no próximo vídeo.